É hoje conhecido o vencedor da 6ª edição do Prémio Literário Europeu. Entre os finalistas a este galardão está um único escritor português, João Tordo, selecionado pela edição francesa de O Bom Inverno. O João é justamente o convidado especial desta quarta-feira da RDP Internacional. Bom dia, João. Olá, bom dia. Parabéns, antes de mais, por esta nomeação. Como é que é estar entre os finalistas deste importante Prémio Literário Europeu, mas por uma edição francesa e não portuguesa? É uma honra. Eu soube pelo Facebook, imagina. Sério? As novas tecnologias já chegaram a este tipo de informação? Porque a comissão que estava a organizar o prémio fez uma página e eu não sabia, porque o prémio é só entregue a livros que foram publicados em França. E eu tenho a sorte de ter livros publicados em França por uma editora que tem bastante reputação, que se chama Actes Sud. Mas não soube através deles, soube através do Facebook e claro que fiquei contente, eram muitos nomeados. E é muito dinheiro que está em jogo? Eu acho que são cerca de 10 mil euros. Não é mau? Não é mau, não. Neste cenário que Portugal atravessa é muito bom. Como é que é já agora que entramos aí pela crise? Tu vives dos livros? Consegues viver da escrita? Não, eu diria que 50% do meu ordenado anual vem dos livros. E o resto são outras coisas que eu faço. Eu sou professor de escrita criativa, tenho várias traduções que faço ao longo do ano. Vou escrevendo alguns guiões de vez em quando. Portanto, tenho que acumular uma série de trabalhos para poder fazer aquilo que eu verdadeiramente gosto, que é escrever livros. Ou seja, acumular um dinheiro para umas para as outras, acumular não é? um dinheiro para depois poder fazer aquilo que gosto. Sim, é isso que eu faço. Quer dizer, embora eu também goste de dar aulas, de fazer traduções, etc. Mas são tudo coisas que eu faço para poder depois estar uns meses por ano só a pensar num livro e a escrevê-lo. É um processo que talvez não seja muito comum, porque os escritores normalmente gostam de escrever todos os dias, de ter uma obra sempre em curso. Eu faço o contrário. Eu passo grande parte do ano a pensar nessa obra, não é? Enquanto não tenho tempo para escrever, e depois começo a escrevê-la, mas quando a escrevo não consigo estar a fazer mais nada. O que é a escrita criativa? O que é ser criativo em escrita? Bom, há duas coisas. Uma quando se fala em escrita criativa, normalmente as pessoas têm uma ideia um bocadinho errada. Não se pode ensinar ninguém a escrever. Portanto, aqueles cursos e workshops que eu faço são mais para oferecer forma e estrutura a pessoas que já sabem escrever, mas que não conseguem desenvolver as ideias, porque justamente lhes falta essa forma e estrutura, e portanto para isso servem esses cursos. Não se pode ensinar ninguém a escrever, porque não posso levar ninguém pela mão para a pré-primária e ensinar-lhes a construir uma frase e um parágrafo, não é? Claro. E depois, o que é escrever criativamente? Bom, significa aprender essa forma e estrutura e depois provavelmente esquecê-la, não é? Mas é um bocadinho como a música. Se nós não soubermos o solfejo, não podemos improvisar, não é? E portanto acho que é um bocadinho a mesma coisa. Isso é o que diz o teu pai e, para quem não sabe, o grande compositor e cantor e autor Fernando Tordo. Sim. É o que diz o teu pai? Não, isto foi uma coisa que eu bom, não foi ele que disse, ou se calhar foi ele que disse, eu não me lembro que foi ele que disse, mas é uma comparação que eu faço muitas vezes, porque acho que para se ser escritor profissional, entre aspas, não é? Para se poder escrever romances, para se poder escrever livros e para se ter um público, não é? É preciso conhecer as regras para depois podermos sair delas, não é? Eu não acredito que nenhum grande escritor não tenha passado por um processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem significa que temos que aprender o nosso ofício. É? Embora tu, formado em filosofia, já foste jornalista também, já aqui passaste por esta área, é pelos livros que és mais conhecido, ganhas prémios, aliás, desde 2001, desde os prémios Jovens Criadores até ao prémio José Saramago há 3 anos. O que é que os júris veem na tua escrita? Isso não faço ideia. Teria de perguntar aos júris. Eles não justificam quando dão o prémio? Eles justificam, mas penso que dizem sempre aquelas coisas que são mais convencionais de dizer-se quando os júris atribuem um prémio. É uma obra, isto e aquilo. Sim, quando é uma obra de revelação, dizem que é um jovem talento. Dizem que é um jovem talento, pronto. Sim. Um diamante por lapidar. Exatamente. Mas isso só dizem uma vez. Só diz uma vez. Ao segundo livro e ao segundo prémio já não podem dizer isso. Sabes, porque eu nunca sei o que é que vai na cabeça das pessoas quando escolhem uma obra e não outra, não é? Quer dizer, eu conheço as obras todas que estavam agora a concursar ao Prémio Fernando Namora. Eu tinha uma obra lá
também, e eu, das 5 obras que estavam ao concurso, eu provavelmente teria muita dificuldade em escolher entre 3 delas que eu acho muito boas. E, portanto, quer dizer, eu acho que em última análise, um júri funciona mais pelo número de pessoas que levantam os dedos, não é? Do que propriamente por uma análise mais Mas profunda da obra. presume-se que elas já tenham mesmo lido a obra de uma ponta à outra. Não podem... Não passa pela cabeça que um júri de um prémio destes que não conheçam todos a obra. Sim, claro. Aí não tenho dúvidas que as pessoas têm hombridade, não é, suficiente e que são pessoas idóneas. Não é? Como é que se pode definir a tua obra? O que é que os leitores veem na tua escrita? Por exemplo, sabemos que o José Saramago tinha uma escrita muito característica, sem pontuação, sem grandes regras. Olha, cá está. Já alguém que era despenteado na escrita, se podemos utilizar esta imagem. O que é que te caracteriza enquanto escritor? Bom, para já, eu acho que o José Saramago tinha muito mais regras do que aquelas que nós podemos pensar, não é? Eu acho que há uma percepção um pouco errónea daquilo do modo portanto, como o Saramago escrevia. Em relação à minha escrita, eu acho que a minha escrita não é caracterizável. Eu tenho uma voz que acho que é muito própria já, e as pessoas que leem os meus livros já os reconhecem, mesmo sem sabendo que eu sou o autor, percebem logo que há ali um toque meu. E eu acho que ela não é caracterizável, porque eu utilizo tantas influências. Quer dizer, eu tenho partes dos meus livros que às vezes parecem policiais, mas como nunca têm polícias, também não podem ser policiais. Depois tenho partes que parecem romances existencialistas. Depois tenho outras partes que podem parecer um livro de terror, às vezes. E, portanto, eu vou, de certo modo, misturando influências e não consigo caracterizar os meus livros. Ou seja, não os consigo colocar numa estante dizendo, olha, isto é um livro policial, ou isto é um livro de mistério, ou isto é um livro de literatura. Mas se tivesses se fosses dono de uma biblioteca ou de uma livraria, em que prateleira é que colocarias os teus livros? Na secção infantil? Não, estou a brincar. Não colocava podia ser. Não podia. Não, se um dia escreveres para os teus filhos. Não se colocava. Eu acho que se tivesse uma livraria, tinha uma prateleira com os não classificáveis, que eu acho que é quase toda a literatura contemporânea. Quer dizer, se tu quiseres colocar os livros do Peixoto, ou do Walter Ugumem, ou do Gonçalo M. Tavares numa prateleira, também é impossível. Não consegues caracterizar aquilo, porque são romances que já beberam tanto de tanto lado, que já não têm géneros, não é? Nós pautamos um bocadinho por sermos a geração que não tem género. Assimilámos tudo, não é? Somos como o Facebook, assimilamos. Tu pertences a uma geração que nasceu com o século XXI, não é? Basicamente, deixando, não é para trás, mas em paralelo, até hoje, com grandes autores. De qualquer dos modos, este século XXI, as regras e a forma de escrita e a forma de ler é diferente de coisas passadas, por exemplo, dos anos 80, 70, 60? É muito diferente. É muito diferente. Quer dizer, eu comecei a ler nos anos 80, eu nasci em 75, comecei a ler em 82, 83, comecei a ler coisas um bocadinho menos infantis. Eu acho que as coisas mudaram muito. Quer dizer, o modo como se lê hoje em dia, sobretudo a quantidade de tempo que temos para as coisas, não é? Com estas tecnologias, com os Facebooks, com os Kindles, com os iPads, etc. As pessoas têm 2 minutos para te dar, não é? E por isso é que o Twitter e o Facebook existem e de facto funcionam, porque as pessoas põem lá aquelas pequenas mensagens, não é? Que demoram 5 ou 10 segundos a ler e ficam todos contentes porque, enfim, aquilo é informação, ou pensa-se que é informação. Agora, eu acho que o lado perverso disto é que o número de pessoas que terão tempo e que terão a concentração para no futuro vir a ler romances ou livros, não é? será muito menor, porque, quer dizer, as coisas educam-se desde nascença, não é? Eu fui educado a ler, não fui educado a ler o Facebook nem o Twitter. Mas também tiveste uns pais excepcionais, digamos assim. Não, mas uns pais fora do comum para alguém da tua idade. Sim, mas eu conheço pessoas um ambiente intelectual em casa. Mas eu conheço pessoas que têm pais normalíssimos, que são professores de ensino secundário, uma coisa assim de género, e que leem mais do que eu. Quer dizer, isso acho que não tem nada a ver com os pais. Quer dizer, terá um bocadinho a ver com os pais. O empurrão tem que vir deles, não é? Sim, o empurrão tem que vir dos pais. Mas aquilo que eu estava a dizer era que as pessoas vão perder a capacidade de concentração.
E, portanto, as pessoas que nascem neste século, não é? E que vão estar sempre habituadas ao Facebook, internet, etc., como se fossem coisas que sempre tivessem existido, vão olhar para um livro como se fosse uma coisa arcaica. Não é? E, portanto, acho que o número de leitores vai reduzir cada vez mais, vai aumentar o número de pessoas que leem aquelas parvoíces dos Dan Browns e os vampiros e não sei o quê, aquelas coisas mastigáveis, não é? Porque lê-se rapidamente e não sei o quê. São descartáveis, no fundo, não é? São descartáveis, precisam de um tempo muito reduzido, não precisam de digestão, não é? E é como comer aquelas coisas americanas, que é os marshmallows, que aquilo desfaz-se tudo na boca e não se digere. E, portanto, é um bocadinho isso, não. E o número de pessoas que leem, de facto, livros, boa literatura, vai voltar a ser aquele que era há 100 anos. Tens pelo menos essa esperança, não é? O que é que tu achas da edição eletrónica dos livros? Há quem diga que o livro em papel está condenado. Enfim, é uma discussão que ainda agora começou, mas que já divide muitas opiniões. E outros que dizem que o futuro está, de facto, nos iPads e nos iPods e nos telemóveis, que vão, a partir dos quais nós vamos ter acesso aos livros. Concordas com isso ou não? Eu não tenho que concordar, porque é uma coisa que vai acontecer, quer eu queira ou não é? Portanto, aí não vale a pena uma pessoa opor-se. Mas a edição impressa tem os dias contados? Não, eu acho que isso o que me parece que vai acontecer é que a edição impressa vai continuar a existir, mas, como eu dizia há pouco, vai ser para cada vez menos pessoas, não é? E isso tem um lado mau e um lado bom. Mau porque, para os escritores como eu, prezam a edição impressa. Eu não estou nada interessado nos e-books e nessas coisas todas. Quer dizer, não tenho fascínio nenhum. Fascina-me o livro, sim, isso sim. Vai ser mau porque vamos perder leitores, não é? E já estamos a perder leitores. E, por outro lado, vai ser bom porque vamos passar a ser, de novo, um nicho, não é? E eu acho que a literatura também, com esta coisa toda de repente, toda a gente quer ser escritor, não é? Quer dizer, toda a gente publica. Isso tem afetado muito a literatura, tem feito muito mal a literatura, porque tu chegas chegas aos escaparatos, não é, das livrarias, e ao lado de Saramago, de Philip Roth e não sei o quê, tens o Último Tonto que escreveu sobre sem citar nomes, que é para não ser... Pronto, exatamente, para não ser desagradável. O Último Tonto ou a Última Tonta, é a mesma tens coisa. O Último Homem que está nos tops, não é? Que todos sabemos quem é. Que são modas. Que são as modas, não é? Que daqui a 20 anos ninguém se lembra dele, não é? Mas o Saramago há de ser eterno, não é? Mas o problema é que os escaparates estão cheios disto. E portanto, já começa a ser enjoativo chegar a uma livraria e ver tanta porcaria junta. E a língua portuguesa continua a ser muito maltratada ou não? Cada vez mais. Cada vez mais, sobretudo por causa disto, não é? Porque estes escritores da Metro, não é? Quer dizer, não estão propriamente preocupados com a língua. Estão mais preocupados com o número de exemplares que vendem. E, portanto, quer dizer, criaram-se escritores onde não havia nada, não é? Quer dizer, pessoas que já tinham vidas feitas, que eram pessoas formadas, pessoas conhecidas, etc., de repente decidiram que também eram escritores. E o escritor não se forma assim. E o resultado está à vista. Eu vou-te oferecer aqui uma coisa que tem a ver com o ano em que tu nasceste, 1975, e com algo com que tu lidas todos os dias e sobre o qual acabamos de falar, a língua portuguesa. Desconfias? Confio que sim. Desconfias do que é que se trata? Soa-te vagamente familiar? Um bocadinho, sim. Chama-se A Língua Portuguesa, foi escrita pelo teu pai em 1975, provavelmente poucos dias antes de tu nasceres. Se em vez de medo disseres força, se em vez de velho disseres novo, ficas a saber que a língua portuguesa é povo, povo. Se em vez de fome disseres pão e chegada em vez de partida, ficas a saber que a língua portuguesa é vida, vida. Grita como quem canta, fala como quem quer, para quem luta. Querer é poder, vencer. Se deste abute for gaivota, se em vez de escuridão for luar,
ficas a saber que a língua portuguesa é mar, é mar, é mar. Se em vez de grades disseres campo, e se em vez de lição disseres livro, ficas a saber que a língua portuguesa é livre, é livre, livre. Grita como quem canta, fala como quem quer, para quem luta. Querer é poder, vencer, vencer. Se em vez de escravo for um gravo, e se em vez de prisão for amor, ficas a saber que a língua portuguesa deu flor, deu flor, deu flor. Pois é, João, surpreendeste-me. Depois surpreendi. Não, tu é que me surpreendeste. Então não conhecias esta música? Não conhecia esta música. O que é que se passa com a discografia do teu pai? Não sei, esta canção provavelmente não faz parte de um álbum. Isto deve ser isto é um single. Ele cantou isto numa revista do Parque Mayer, okay. Mas que tinha a ver com a língua portuguesa e com o ano em que tu nasceste, em 1975, não é? Mas repara, o meu pai e o Ari dos Santos devem ter escrito centenas e centenas de coisas que nunca serão editadas, porque isto era um single. Pois, mas devia ser daquela empresa que havia nesses tempos, que era a Toma Lá Disco, onde eles publicavam. Mas são coisas que estão perdidas no tempo, mas que um dia haverão de ser, quer dizer, um dia espero que sejam recuperadas. Justamente é o caso, e recuperamos para hoje. Exatamente. O apelido Tordo é uma coisa boa ou uma coisa má? É boa. É boa? Sim. Quando é que começaste a ter a noção da importância do apelido do pai? Acho que foi relativamente novo. Quando ia ver os concertos dele, quando ia ver os concertos dele nos anos 80, na Aula Magna e nesses lugares assim mais emblemáticos, e via aquelas salas cheias de gente e não sei o quê, e vi uma certa veneração pelo meu pai, e portanto eu percebi rapidamente que era um apelido com o qual eu tinha que me conformar, quer dizer, conformar é a palavra errada, porque não tenho que me conformar, é um bom apelido, nunca me afetou. Aliás, eu desde muito cedo aprendi a separar logo as águas, percebes? Quer dizer, uma coisa sou eu como pessoa, outra é o meu nome, ou pronto, etc, o meu apelido, Mas só te autonomizaste agora, há relativamente pouco tempo, há uns anos, desde que foste conhecido do grande público enquanto escritor. Sim. E começaste a ganhar prémios. Isso é um orgulho seguramente muito, muito grande para os pais. Não só para o teu pai, mas não, claro. Sim, o pai é a minha mãe. Para a família. Sim, claro, mas repara que eu sou romancista, que é uma coisa que não tem nada a ver com a música. Somos pessoas muito, muito parecidas de feitio. Ok, o meu pai, mas fazemos coisas completamente diferentes. E, portanto, desde o princípio que eu nunca quis depender de um nome para fazer o que quer que fosse. E não dependo, percebes? Não somos amigos, mas somos pessoas que estão em duas profissões diferentes. E o que eu vi foi que neste país as pessoas têm muita tendência a invocar que são isto ou que são aquele outro, ou que são filhos deste ou filhos daquele. Não, para mim tu és o João, não é o filho de... Eu sei. Eu fiz uma chamada de atenção para realçar ainda mais a importância. Justamente. Percebes? Claro. Tu não te atreves a cantar? Não. Eu tenho péssima voz, tenho um timbre muito estranho e desafino imenso. Nunca ele te convidou enquanto mais pequeno? Nunca. Mas sabes que eu toco contrabaixo, mas não canto. E ele pinta? E o meu pai pinta, sim. Agora é uma das... Temos hobbies, assim, eu sei, somos pessoas parecidas nesse aspecto. Somos muito obsessivos naquilo que fazemos. E a escrita, talvez como compor música, é um exercício de alguma solidão, não é? E portanto, quando passas muito tempo sozinho,
em frente ao computador e não sei o quê, a trabalhar nas tuas ideias, com as tuas personagens, tendes às vezes a ficar um tipo um bocadinho estranho, sabes? Ficas um bocadinho distante, ficas obcecado e, portanto, eu arranjei no contrabaixo uma maneira de fazer alguma coisa harmónica, porque eu toco com um grupo de 12 pessoas, tocamos música folk, assim, uma coisa muito, muito leve, muito divertida. E então arranjei nisso uma escapatória para o que é a minha vida comum, que é estar na frente ao computador sozinho, não é? E, enfim. Hoje tens computador. Quando eras mais novo, criança, a partir dos 10, 15 anos, eras um miúdo solitário, habitado por fantasias que depois transportaste mais tarde profissionalmente para a escrita? Era um miúdo muito solitário e foi um adolescente muito solitário também. Eu comecei a ter uma vida social por volta dos 20 e poucos anos. Na faculdade? Sim, acho que houve aí uma certa abertura para o mundo. Eu antes disso era um tipo muito, muito tímido, introspectivo, etc. Fui perdendo a timidez com os anos, porque, enfim, na minha profissão é difícil tu estás escondido o tempo todo, portanto tu tens que te expor, e, enfim, a exposição foi algo à qual eu me habituei, mas eu fui um tipo muito tímido, mas isso fez parte do mundo interior que eu criei para os meus romances depois. Se eu não tivesse passado por essas coisas, se eu não tivesse sido assim, julgo que dificilmente seria um romancista como sou, não é? Quer dizer, ou seria outro tipo de romancista, mas a pessoa que sou e a maneira como escrevo está diretamente relacionada com esses anos de bastante solidão que eu também procurei. Eu não me estava assim tão interessado no mundo como estava interessado em ler e em perceber o que é que se passava dentro da minha cabeça. E portanto a minha chegada ao mundo, quer dizer, chegada ao mundo parece que sou extraterrestre, mas a minha abertura ao mundo deu-se mais tarde. E essa forma de viver foi-te prejudicial, ou seja, em termos sociais, não em termos de escrita, que depois desenvolveste esse veículo da solidão para habitares os teus romances, mas isso socialmente foi chato? Não tiveste assim muitos amigos e amigas com quem partilhasses os teus segredos e as tuas ansiedades e preocupações e alegrias até? Não sei se foi chato. Eu no fundo, apesar de ser um miúdo tímido, introspectivo, etc., eu sentia-me quase feliz, porque gostava daquilo gostava de ler, gostava de escrever, gostava de fazer coisas que as pessoas que tinham a minha idade, ou grande parte delas, não fazia. Não é? E depois andava no liceu em que as coisas me eram muito estranhas. Eu andei no liceu Pedro Nunes, que era o que se chamava o liceu dos Betinhos, não é? Na altura. Estás a falar das regras? Estou a falar das regras da forma como se vestiam, que eu não etc. tinha, que me passavam ao lado. Ou seja, não cumpria aquilo. Mas sabes que eu tenho encontrado alguns colegas desse tempo e todos eles que eram aqueles que eram os campeões do liceu, que tinham as namoradas, tinham as motas, que não sei o que mais, que iam para aqui, que iam para ali, estão todos em vidas razoavelmente desinteressantes, sim, percebes? E portanto eu acho que nesse aspecto as coisas têm os seus karmas, percebes? E as coisas têm os seus tempos. Eu acho que tenho uma vida muito mais interessante hoje do que grande parte dos meus colegas, e isto não é menosprezo nenhum, quer dizer, eu gostava que eles também tivessem vidas interessantes, porque eu sou boa pessoa, não é? E portanto preocupo-me com os outros, mas o facto é que as coisas acabam por ser assim, não é? Quer dizer, tu passas muito tempo sozinho e de certo modo passas muito tempo quase excomungado de um certo sistema de regras, etc. Mas quando regressas, não é? Quer dizer, regressas muito mais forte e portanto eu acho que isso foi isso é uma espécie de vingança hoje em dia para as pessoas que te lixaram, entre aspas. Não, mas ninguém me lixou. não é vingança nenhuma. Estou só a dizer que eu acho que tornei a minha vida interessante. Percebes? Apesar desses tempos todos, consegui fazer aquilo que queria, e aquilo que queria não era fácil. Como é que povoas o imaginário, o teu, e depois mais tarde partilhado com os leitores? Como é que povoas esse imaginário? Olha, vou porque eu tive a sorte de poder sair de Portugal em 1998 e só regressei em 2004. E portanto passei ali 6 anos fora do país e fui vivendo noutros sítios e fui aprendendo outras coisas.
Fui conhecendo pessoas que eram fora do comum, que eram muito interessantes, e fui conhecendo geografias, sobretudo, que eram muito particulares. Portanto, os meus livros começam sobretudo por aí. Quer dizer, eu tenho um 6º romance que sai agora no fim de janeiro, que se chama O Ano Sabático, e o Ano Sabático também é um livro que tem uma geografia interessante. Eu passei agora uns meses no Canadá, na cidade de Montreal, e também usei essa cidade para fazer parte desse livro. E como fiz anteriormente, eu começo a publicar em 2004, e o meu primeiro romance passa-se todo em Inglaterra, que foi um sítio onde eu vivi durante 4 anos, e o segundo romance passa-se todo nos Estados Unidos, que também vivi lá durante um par de anos. E portanto eu tive a sorte de poder conhecer geografias que são diferentes desta, não é? E poder usar isso nos livros, não é? Quer dizer, eu tenho a sensação que se eu tivesse ficado de certo modo limitado a esta geografia, talvez os livros que eu escrevi não fossem tão interessantes. Agora que já voltei, já faz 8 anos que estou cá outra vez, agora acho que já consigo usar Portugal e já consigo usar Lisboa, sobretudo, como geografia para as minhas obras. Mas no princípio não o conseguia, não é? Ou seja, se alguém quiser adaptar ao cinema as tuas obras, vão ser caríssimas. Vão ser caríssimas. Talvez, é muito provável que seja. Portanto, estou à espera que tu faças romance em Lisboa para depois se calhar, então, adaptá-los. é possível. Eu vou-te oferecer aqui, e aos nossos ouvintes, naturalmente, esta tu conheces, tem a ver com uma prenda que o teu pai escreveu para ti e para a tua irmã quando nasceste. E é uma música lindíssima, não tem explicação, de belo, e depois gostava que realmente também falasses dela. Ok. Um filho é como um ramo despontado do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. João é um botão de cravo rubro, Joana é uma rosa cor de abril. 2 filhos que eu embalo e que descubro, e que sendo só 2 podem ser 1000. Pois filhos do amor e da ternura, sendo de todos não são de nenhum. E no mundo não há coisa mais pura que a gente amar em todos cada um. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. Nasceste do ventre do carinho
companheira que deu flor. João é um botão de cravo rubro, Joana é uma rosa cor de abril. Dois filhos que eu embalo e que descubro, e que sendo só dois podem ser mil, pois filhos do amor e da ternura, sendo de todos não são de nenhum. E no mundo não há coisa mais pura que a gente amar em todos, cada um. Meu filho, minha vida, és meu sangue e meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. Chama-se Balada para os Nossos Filhos, dedicado ao João e à Joana, tua irmã. Tu tinhas quê? 4 anos, 5 anos, mais ou menos, quando tu Talvez menos, talvez 3. 3 anos, não é? Nasci em 75, isto deve ser de 78. Estávamos aqui enquanto ouvia esta música e eu notei que estavas realmente emocionado. Esta música é uma música que tu vais aprendendo a amar à medida que os anos vão passando. Mesmo que não tenhas filhos ainda. Sim, eu vou-te contar. Esta música causou-me alguns transtornos quando eu era miúdo, porque na escola, quando eu andava na escola João de Deus, até à 4ª classe, não sei o quê, as professoras gostavam muito desta canção e não sei o quê, e houve uma vez em que nos pediram, a mim e à Joana, que somos gêmeos, cantássemos esta música para os nossos colegas, e eu fiquei envergonhadíssimo, obviamente. Isso não é algo que se faça a uma criança. É uma criança, porque isto é realmente do pai. Pois, claro, porque é uma música do meu pai, porque era uma coisa emblemática, mas depois com o passar dos anos comecei a gostar da música e gosto muito hoje em dia. Confesso que me sinto sempre um bocadinho envergonhado quando vem a parte do João e não sei o quê, mas quer dizer, envergonhado porque eu sou um tipo tímido. Mas é uma música portanto, universal. Eu sei, este João pode ser tu. Pode ser, claro, são todos os Joões do mundo. Exatamente, neste caso, e as Joanas. E as Joanas também. Não é? Sim. Tu disseste que não tens filhos ainda. Não. E não tens profissão para ter filhos? Não, assim estava a brincar. Eu tenho uma profissão complicada porque, enfim, como muitas pessoas neste país, sou trabalhador liberal, portanto ganho recibos verdes, o que significa que pago muitos impostos sobre aquilo que ganho. E cada vez mais? Sim, cada vez mais, e para o ano será pior. E, portanto, tenho alguma dificuldade em manter as minhas finanças sempre portanto, equilibradas, não é? À tona d'água. Eu em março posso ter algum dinheiro e em junho posso estar à rasca, como se diz, não é? E isto não é compatível com não ter uma criança, porque quando se tem um filho tem-se uma responsabilidade que nos extravasa, que é para além de nós próprios. Não é? E enquanto eu só tiver cuidado de mim, pronto, enfim. Mas isso não é um bocado infeliz para esta geração, para a tua geração à rasca? Que foi não inventado pelo Vicente Jorge Silva, etc. Não, claro, a minha geração tem este problemas graves, não é? E é bastante infeliz porque cada vez as pessoas têm menos filhos, cada vez mais têm medo de ter filhos, não é? E cada vez mais têm medo do presente e do futuro e portanto, isto é uma geração que não passou as coisas que as pessoas passaram antes do 25 de Abril, mas está a passar coisas que também não são nada fáceis bom, enfim, para não entrar aqui em política, mas dizendo só que o que nós assistimos, não é? E que provavelmente não se assistiu tanto antes do 25 de Abril, porque o contexto político era diferente, o que nós assistimos é um país que está a ser governado há largas décadas por uma camada de corruptos e vagabundos. Não é? Quer dizer, isto é uma coisa que as pessoas acho que ganharam consciência recentemente, não é? E esta revolta toda tem a ver com a corrupção que está instalada
dentro deste sistema político. E isto é uma coisa gravíssima. É algo que possa inspirar a tua escrita? Este pano de fundo, por exemplo? Olha, já inspirou. Eu tenho um romance que se chama Anatomia dos Mártires, que tem aparentemente a ver com o caso da Catarina Eufémia, mas que no fundo não tem nada a ver com isso, porque é um romance sobre um jovem jornalista que é vagamente parecido comigo e que se começa a deparar com certas realidades que ele não esperava, não é? É um tipo que vive na ilusão ainda do final dos anos 90, do princípio deste século, em que as coisas pareciam que estavam todas bem, e de repente quando se dá esta derrocada, não é? Que nós estamos agora a assistir, ele dá-se conta que não sabe nada sobre o seu passado, não é? E foi uma coisa que se passou um bocadinho comigo. Eu estudei no liceu, como toda a gente, e não me lembro de ter estudado o Estado Novo, de saber quem era o Salazar, etc. Portanto, houve certos assuntos que foram completamente limpados da nossa memória como se nunca tivessem existido, não é? E eu acho que a minha geração agora tem que compreender recuperar, não é? Sim, recuperar essas memórias para poder perceber o país em que vive hoje, não é? E portanto não basta irmos para a rua chamarmos fascistas aos políticos ou ao poder instituído, governo, sim, porque para já a palavra está errada, não se usa nesse contexto, e depois tem que se estudar um bocadinho e tem que se aprender um bocadinho que país é que era este, antes e depois da transição democrática, para se poder falar das coisas com propriedade. Não basta ir para a rua gritar, embora seja importante ir para a rua gritar. Tu és mesmo produto do 25 de Abril, nasceste um ano depois, um ano e picos, depois, sim, sensivelmente. Tens a consciência, e sempre tiveste a consciência em casa, de que havia um país antes e um país depois dessa data, de 74? Não tive essa consciência porque eu era muito novo, não é? Eu quando... Não, eu estou a perguntar através do teu pai, porque as ligações políticas de esquerda, do pai, etc. Não, eu tinha a ideia eu tinha a vaga ideia, quando era miúdo, de que havia uma coisa chamada Partido Comunista, porque às vezes quando o meu pai nos ia buscar, a mim e a Joana, porque os meus pais eram separados, às vezes íamos à sede do PC e não sei o quê, e portanto tu tinha ideia de que havia ali uma espécie de conglomeração de pessoas, indivíduos que eram de certa maneira o contrapoder, não é? Mas nunca tive a noção de que as coisas tinham mudado assim tanto, quer dizer, como te disse, passei incólume e ignorante durante uma adolescência inteira sem aflorar estes assuntos, percebes? O que me parecia era que as pessoas não queriam falar disso. O que não era mal de todo, não é? O que não era mal de todo, não, mas quer dizer, mas começa a ser mal quando passaram 37 ou 38 anos do fim da Guerra Colonial, e só agora é que começamos a falar do assunto abertamente, só agora é que, por exemplo, o Joaquim Furtado fez uma série magnífica para a RTP. Isso, quer dizer, e demorarmos 37 anos a confrontar os assuntos parece-me um tempo demasiado longo. Há muito tempo para cicatrizar muitas das feridas que estão ainda em aberto. João, estamos mesmo a terminar. Isto é uma coisa muito rápida. Sim. Filho de peixe sabe cantar ou escrever para o pai? Já escreveste letras para ele ou não? Não. Eu tenho uma certa... Eu tenho medo de escrever qualquer coisa que tenha métrica. E portanto não escrevo poesia, não escrevo letras, embora já tenha sido convidado por duas pessoas para escrever letras. Nunca o fiz porque tenho algum receio de me estampar. E eu gosto nesta altura de navegar em águas mais ou menos navegáveis. E seguras, Porto Seguro. Porto Seguro, sim. Vê lá se te lembras disto, para terminar. De Anatomia dos Mártires. Achei que precisavas de uma lição, disse ele perentório, olhando novamente na direção da janela. Achei que precisavas de perceber que neste mundo tudo o que fazemos tem consequências, que a impunidade é uma ficção. Tudo o que dizemos, escrevemos ou compomos afeta irremediavelmente os outros. Bem sei, retorqui. Sabes? Não tenho feito outra coisa nos últimos tempos senão tentar remediar as consequências das minhas ações ou do mal que fiz, se é que fiz algum mal. Talvez a palavra certa nem seja essa, mal. Talvez seja outra qualquer que não sei qual é.
É um texto belíssimo, mas desatualizado porque está escrito à máquina. É ouvir máquina por trás. Isto é tudo no computador, não é? O que é mais difícil, começar ou acabar? Começar. Começar. Sim, acabar dá muito mais prazer. Começar é uma espécie ficamos ansiosos, sabes? E quando chegamos ao fim estamos livres. Libertos mesmo. Libertados, pelo menos daquele problema que nós queríamos resolver com aquela história. E as histórias estão sempre concluídas ou achas que podia sempre acrescentar mais umas quantas páginas? Não, acho que as histórias não se concluem. O que se conclui é algo que extravasa as histórias. E essa pergunta que extravasa as histórias, se for respondida, ótimo. Mas também pode acontecer que deixe de ter importância. Essa pergunta. Nós, em dezembro, onde estamos neste mês, vamos entrar no inverno. Que este seja um bom inverno para ti. Obrigado, Germano. E que melhor ainda que tenhas a grata satisfação para ti e para todos nós que ganhes este prémio de literatura europeu. Muito obrigado. Cujo resultado vai ser conhecido hoje. Muito obrado, João, por aqui ter estado. E até sempre. Obrigado. Até sempre.